Fala, eu sou o Rafa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre política, um tema que as pessoas amam e odeiam. Como eu disse no primeiro vídeo que eu fiz, a política não deveria ser um tema polêmico, mas infelizmente ela é polêmica. Eu acho que nos falta maturidade quanto país, mas até nos Estados Unidos, que é um país muito mais maduro que a briga política, acho que é muito mais uma questão social, antropológica, comportamental que nós estamos vivendo, de não aceitar o que o outro pensa. E aí, a minha ideia, a minha intenção, como não estou dentro da Start Grana, a gente está num local aberto, local público, eu vou passar uma visão, óbvio que um pouco mais abrangente, e a ideia aqui é sempre trazer reflexões para o mercado financeiro. Eu vou deixar uma playlist com todos os vídeos, eu pretendo fazer isso até a época das eleições, e a gente vai tentando discutir, debater ideias do que pode vir a acontecer e do que está acontecendo. O tema do vídeo de hoje é eleições 2026, quem vence? Eu fiz algumas anotações aqui, espero conseguir ler no meu mini caderninho. E a primeira delas é que a esquerda está muito calma. Sabe aquela criança que está muito quietinha e a gente costuma dizer quando está muito quieta, está aprontando? Talvez isso seja um reflexo do que eu tenha passado nos meus últimos meses, digamos assim. Pode ser um conselho para você. Eu abandonei todas as redes sociais. Volta e meia eu entro, mas quando eu entro é mais no sentido de eu postar um conteúdo do que eu ficar visualizando conteúdos ali e digerindo um monte de informação que não presta. Depois que eu larguei as redes sociais, principalmente o Twitter, a impressão que dá é que as coisas estão mais calmas. Talvez se você ainda esteja no meio dessa turbilhão de informações, discorde de mim, mas tudo bem, faz parte. Porém, a minha visão, por que eu vejo que a esquerda está muito calma? A próxima eleição vai ser mais ou menos em novembro de 2026. É daqui um ano e meio. Da direita, nós temos diariamente, se vocês forem pesquisar aí na internet, vocês vão encontrar notícias, informações, declarações de pessoas que estão pré-se candidatando, estão ali discutindo ideias. Óbvio que, por ser uma oposição, talvez seja um papel da oposição fazer nesse momento, e a esquerda estando num papel de situação, ela não tem essa necessidade de ficar se expondo, até porque ela tem um líder maior, e esse líder até agora não fez nenhuma pronúncia específica sobre essa próxima eleição. Eu li a semana passada, eu consegui encontrar no primeiro vídeo, eu não tinha achado nenhuma informação. Nesse achei uma matéria interessante, que ela citava que o Haddad, que o PT está querendo que o Haddad vá concorrer ao Senado e o Alckmin vá concorrer ao governo de São Paulo, porque é estratégico ter o governo de São Paulo para uma reeleição. Dado essa estratégia, tudo leva a crer que o Lula será o candidato. A minha visão, e eu já vou passar uma tese que eu tenho sobre o Alckmin, a minha visão é que a esquerda está escondendo o jogo. Primeiro, porque se elas se expor como um possível candidato, vai criar uma divisão entre a esquerda, e não é isso que ela precisa no momento. A esquerda já está sofrendo bastante com resultados que o país está tendo, então não é momento de fazer isso. Talvez daqui a alguns meses ela venha a fazer. Nesse momento, ela anda muito calma, talvez até para tentar, de alguma forma, amenizar todo o ruído que está acontecendo dentro do governo. A minha tese do Alckmin, e aí eu vou citar, até fugindo um pouco do roteiro, eu descobri um filósofo, se eu não me engano, o nome dele é Guilherme Freire, ele é um estudioso, é brasileiro, e ele fala bastante sobre política, sobre direita, sobre, enfim, o que vem acontecendo. Eu assisti uma live dele, achei bastante interessante, e eu vou trazer essa ideia para esse vídeo e para outros vídeos. Ele basicamente ele deu as ideias sem filtro. E eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de dar uma posição sem ter filtro, porque a gente sabe que muita coisa acontece pela internet, há muito um lado batendo, o outro lado batendo, existe
uma ideia de moderação da verdade, moderação da voz, inclusive eu vou comentar sobre isso. Então tem algumas coisas que abertamente fica um pouco mais difícil falar, até porque tem coisas que são teses, a gente não tem comprovação, por mais que a gente dê alguns dados, algumas informações, mas tudo pode ser discutido, por isso que eu digo que a verdade ela é de quem ouve, não de quem fala. Mas a minha tese do Alckmin é que desde 2018 há um plano de governo, há um projeto de governo e, digamos assim, como se fosse a conclusão dessa ideia central, seria entregar o governo para o Alckmin. Foi por isso que ele entrou na chapa do Lula, que não tem o menor sentido, até porque ele era um adversário político. Eles se juntaram com a ideia de derrotar, mas a ideia era tomar o poder de novo e vão passar o poder para ele, ou seja, naturalmente ele vai concorrer no lugar do Lula. Se isso vai se concretizar ou não, não sabemos, mas é uma tese que, nesse momento, se eu pudesse apostar, eu apostaria que o próximo presidente do Brasil vai ser o Geraldo Alckmin. Meio como se fosse um acerto de contas que eles tiveram lá atrás e agora o Alckmin tem que comandar o governo. A gente sabe que tudo vai depender do que o Kassab vai querer. E essa ideia de Kassab e STF também é tudo balela aí para as pessoas ficarem discutindo e tirar o foco do que realmente acontece. Marquei aqui o COSUD, tem chance, eu acho que é esse nome, que é a União dos Governadores do Sul. Se não me engano, ele pega o governador do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Não sei se eu vou lembrar de cabeça o nome de todos. É o Zema, o Tarcísio, o Ratinho, o de Santa Catarina eu esqueci, deixa eu pegar o nome dele aqui para não fazer nenhuma injustiça. Santa Catarina é o Jorginho Melo e no Rio Grande do Sul é o Leite, esqueci o nome dele. Especula-se que vai surgir um candidato dessa coalizão e não sei se eles iriam em bloco fazer uma campanha, algo que poderia ser inédito. O Brasil, apesar de ter coalizões, mas elas são muito mais políticas do que de pessoas mesmo. Porém, nenhuma dessas pessoas que eu citei, eu acredito ter capacidade para presidir. O problema é que o povo, as pessoas, elas escolhem o presidente muito mais uma base emocional numa pessoa que ela gera um certo caos na expectativa de criar uma esperança. É engraçado porque ela precisa gerar um caos muito grande com a promessa de gerar uma esperança. E dentro desses governadores, nenhum deles tem esse perfil. São todos postes. São todos que não tem um apelo, não tem um sal a mais. E quem que tem isso? Se a gente fizer um exercício racional, sem colocar a emoção de lado, nós vamos chegar no nome do Pablo Marçal. Ele é o único cara, assim como eu falei do Alckmin, que é uma tese, a única pessoa que eu vejo hoje com capacidade de derrotar possivelmente o Lula ou o Alckmin numa eleição para presidente em 2026 é o Pablo Marçal. Porém, eu acabei misturando aqui porque eu fui colocando conforme eu lembrava. Eu vou falar do Bolsonaro e depois eu volto a falar do Pablo Marçal. Eu coloquei aqui bastante claro, o Bolsonaro deveria assumir. Para mim, ele deveria ser carta virada, sumir ele, todos os filhos dele e a esposa, pelo amor de Deus. Estão querendo colocar a esposa dele como possível candidata à presidência da República. É de uma estupidez gigantesca, porque ela não representa nada, nunca fez nada. A única coisa que ela fez foi marido de um cara que fez um monte de nhaca no governo. Já disse aqui, deixei bem claro, o governo do Bolsonaro foi um bom governo, mas ele, como presidente, não foi um bom presidente porque ele não fez porcaria nenhuma, ele deixava para os outros fazerem. Ele só criou todo esse caos que a gente teve depois das eleições e só voltou o Lula porque existiu o Bolsonaro, porque senão o Lula estaria, todo mundo sabe aonde. E aí o Pablo Marçal, então o Bolsonaro tá, na minha visão, eliminado, não vejo chance, talvez se algum dos filhos dele concorressem, possivelmente teria chance. O problema é que um dos filhos é uma porta, o outro, enfim, não vai acontecer e eu acho que eles não vão se arriscar, eles não vão pôr o capital, até porque o Bolsonaro pai não quer que isso ocorra, então
vão todos morrer na praia. Pablo Marçal, ele precisa utilizar uma estratégia de redes sociais e aqui eu começo a entrar uma segunda parte do vídeo, que é o que que vai acontecer para 2026. Qual que seria essa estratégia de rede social, que é a única forma, porém a gente tem uma vírgula que aconteceu agora nas eleições do Trump, a única forma de conseguir um candidato de direita baseado no que nós temos até hoje, de sobreviver e conseguir uma possível eleição é criar um conglomerado dentro das redes sociais que dezenas e dezenas de pessoas, isso pessoas públicas, postem o mesmo conteúdo de forma conjunta. Se isso não acontecer, qualquer candidato de direita que despontar vai ser censurado pelo STF e a gente sabe que isso aconteceu na eleição passada para prefeitos e vai acontecer na eleição em 2026 vão achar um jeito de dizer que aquela postagem da rede social não presta e vão retirar a rede social da pessoa, vão fazer tudo o que fizeram até hoje de uma forma muito mais forte, porque a direita vai vir forte para as eleições, porque o governo ele está em decadência. E aí eu coloquei aqui um ponto que vale bastante a gente prestar atenção, porque pode ser que decida a próxima eleição. Para quem não sabe o que é FANG, é as principais empresas de tecnologia. Então tem a Amazon, Facebook, que é a Meta, acho que a Netflix e Google. A Netflix acho que não entra nesse Amazon. A Apple talvez não entre, mas existe uma migração do Vale do Silício para a direita. E isso, essa ascensão veio junto com a eleição do governo Trump. Algumas empresas, alguns líderes começaram a tomar decisões, começaram. É difícil dizer migrar de lado, porque não é bem uma migração de lado. Talvez seja uma aceitação daquilo que elas nunca deveriam ter deixado de ser. Elas começaram a ir para um lado um pouco mais extremo, um lado um pouco mais. Enfim, não quero falar de visões da esquerda, mas acabaram pegando agendas um pouco mais focada em minorias e essas pessoas estão vendo que isso não gera resultado, talvez não gera resultado financeiro, talvez elas não gostem de trabalhar com essa ideia, estão vindo um pouco para a direita. O que, que pode desencadear nisso? Imagina que nós tínhamos a principal rede social, que era o X, o X, o antigo Twitter, falando: não vou aceitar uma decisão autoritária. E aí a decisão vale cada um interpretar se é ou não é autoritária. Agora nós temos o cara do X, nós temos o cara do Google, nós temos o cara do Facebook, nós temos o cara do Instagram, que é o mesmo. Nós temos quase todas as redes sociais com pessoas que estão falando: isso que você está fazendo é errado. Está na Constituição, não está, então nós não vamos acatar essa decisão. Porque vai chegar em 2026, toda a direita vai ser censurada. Será que essas empresas do Vale do Silício vão topar essa decisão? E aí, o que, que o STF vai fazer? Vai retirar as redes do ar? Vai retirar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp do ar? Será que essas empresas vão conseguir decidir o que, que a gente vai ter de eleições, mesmo que não retire? A gente sabe que muita informação era suprimida. O próprio dono da rede social acabou comentando isso, inclusive ele deu uma indireta falando que no Brasil existia ordens para retirar conteúdos de direita. E se isso acabar, o que, que vai acontecer? A gente vai estar em igualdade de disputa. Em igualdade de disputa, a direita ganha disparado. O problema é que pode ser que isso não aconteça. E aí nós vamos ver em 2026 quem que tem mais poder, essas grandes empresas do Vale do Silício ou o STF. Hoje, eu acredito que o STF tem mais poder, até porque eles arranjam coisas fora da lei para tomar essas decisões. O problema é que nós temos muitas pessoas do outro lado agora dizendo que não vão acatar. E aí o que, que vai acontecer? Esse é o grande X da questão. Por isso que eu falei que a estratégia do Pablo Marçal deveria ser publicar os seus vídeos para todas as pessoas, uma rede de pessoas, de influenciadores que vão postar. E aí o que, que o STF vai fazer? Vai bloquear 200, 300, 500 influencers de uma vez só, vai retirar a rede social de todas essas pessoas que não têm
uma ligação política, mas estão compartilhando uma informação. Então eu acredito que em 2026 as eleições serão muito mais pesadas, será uma briga, uma verdadeira batalha digital. Bolsonaro foi eleito o primeiro ano por causa dessa batalha digital. A última eleição, o STF equilibrou. Imagina que nós temos tráfego pago, tráfego orgânico, a gente tem toda a mídia digital, a gente teve um lado que cresceu muito, agora a gente tem o outro lado que descobriu como equilibrar, e aí tá 1 a 1. Né? O primeiro ano o cara cresceu na rede social, o segundo ano bloquearam a rede social. No terceiro ano vai ser o embate final para saber quem que vai sobressair. E a bolsa, o que que a bolsa tem a ver com isso? O que que os investimentos têm a ver com isso? Fora a especulação que nós aproveitamos as oportunidades de investimento que com certeza vai surgir, porque vai ter muita volatilidade ano que vem, principalmente quando começar bloqueios de redes sociais, começar essas decisões autocráticas, nós vamos ter muita volatilidade nos investimentos, porque o mercado vai reagir imaginando que a direita sendo censurada, ela não vai se reeleger e vai continuar o mesmo governo. Então, eu prevejo muita volatilidade assim que começarem os debates políticos. Porém, com toda essa volatilidade, nós vamos ter muita oportunidade. Outra coisa que pode acontecer também, e aí pode ser parte de uma estratégia conjunta da situação do governo atual junto com o STF, é evitar essa volatilidade, é tentar fazer a coisa mais às escondidas possíveis para não se expor igual se expuseram na eleição passada, que ficou muito evidente a manipulação que foi feita. O que que pode acontecer? Eu acredito que tanto a Bolsa quanto o governo já chegaram no fundo. Não quer dizer que no Brasil não tem como piorar é difícil, porque sempre pode piorar alguma coisa. Mas eu acredito que já chegou no fundo. Tudo que o governo poderia fazer de ruim, ele já fez. Não tem como fazer pior do que isso. Até porque ele não vai fazer por. Ele necessita de fazer algo acima para poder ganhar as próximas eleições. É aquela história do bode na sala. Você colocou o bode na sala, e aí as pessoas começaram a olhar para o bode e querer que o bode saísse da sala porque o bode estava incomodando. Esqueceram de olhar todo o resto. Aí retira o bode da sala e fala: não, agora tudo bem, nós fizemos o que você queria. Você não queria que a gente retirasse o bode? Eles criaram um caos econômico para melhorar 10, 15% ali e falar: ó, viu? A economia melhorou. Você está melhor. Para conseguir. Imagina assim: o que eu estou querendo dizer é assim: ó, você tem esse padrão econômico aqui. O teu crescimento você tem que vir para cima. O que, que eles fizeram? Eles vieram para baixo para poder vir para cima para falar: ó lá, nós estamos resolvendo a tua vida. O que, que eles vão fazer isso? No ano da eleição. Eu disse há 4 anos atrás que seria 2 anos de caos, 2 anos de queda e 2 anos de recuperação. Só que essa recuperação não vai nem chegar no ponto que a gente estava antes. Eu tô com o ombro meio deslocado, agora mexi, deu uma doída aqui. Não vai nem chegar no ponto que a gente estava antes. Mas a sensação é, quando você for tirar a fotografia no final da corrida, vai ter uma pessoa sorrindo ali. Mas ela não vai se ligar que ela passou por dor. Ela vai chegar no dia da eleição e vai falar: olha só, a gente conseguiu. Ah, então vamos continuar votando nessa pessoa aqui, porque tá tudo bem. Por isso que eu acredito que o governo já chegou no fundo. Não sei se a bolsa vai voltar a subir, porque ano que vem vai ser um ano de bastante volatilidade. E outras teses, outras teorias que eu tenho, eu vou contar lá dentro da Startgrana. Não deixe de conhecer a Startgrana. A gente tem aulas exclusivas sobre investimentos, técnicas e métodos que eu ensino que ninguém nos investimentos ensina. Lives semanais, a comunidade Grana, que você pode tirar suas dúvidas sobre investimentos, pode pedir ajuda a outros membros ou alguém da nossa equipe. Eu mesmo estou dentro da comunidade interagindo. Você tem a carteira Smart, que é uma carteira inteligente. Nós temos toda uma metodologia, uma estratégia para montar essa carteira, além de outros materiais exclusivos e muito mais dentro da Start Grana. Não deixe de pelo menos conhecer, porque vai valer a pena. Um dos melhores produtos financeiros que existe no mercado por um preço bastante acessível. É isso, muito obrigado. Lembrando que eu vou deixar esse vídeo numa playlist específica sobre eleições 2026. Acabei falando coisas demais, não sei se deveria ter falado, isso faz parte. Eu acredito, nesse momento, que a esquerda está um pouco à frente, um pouco mais favorável, até porque essa calmaria retira os ruídos e as pessoas acabam esquecendo. Quando chegar lá em 2026, eles vão esquecer de todo o caos que aconteceu e vão votar no time que está, entre aspas, vencendo. E vamos ver. Vamos ver o que que a direita consegue fazer, o que que vão deixar ela fazer, né? Porque dificilmente vão deixar ela agir. Tem que traçar estratégias,
para conseguir driblar essa estratégia deles. É isso, meu muito obrigado, valeu, até a próxima, tchau.